Gente, o que é reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que um montante de dinheiro que você vai acumular e você vai deixar esse dinheiro investido para quando acontecer algo que não esteja nos seus planos, algo que seja um imprevisto que você não consegue prever, você ter de onde tirar aquele dinheiro. Aquele dinheiro ele é de fato para uma emergência, sabe? Algo que você não está no seu radar. É algo que pode acontecer que você nem imagina que poderia acontecer aquilo. Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi algo que aconteceu que ninguém esperava. Ninguém sabia que isso ia acontecer. E até quando começou a acontecer em outros países, a gente até achou que não chegaria aqui no país que a gente mora, não é verdade? Então, a pandemia é um baita exemplo de um imprevisto que é quase que impossível de ser previsto de quando vai acontecer. E quantas pessoas não foram pegas de surpresa nessa pandemia? Quantas pessoas não perderam o seu emprego e ficaram desesperadas sem saber de onde ia tirar o alimento ali naquele momento? Eu tenho um amigo lá no trabalho, eu ainda sou CLT, ainda trabalho ainda de carteira assinada, no tempo da pandemia, né, eu me lembro que eu já estava estudando sobre finanças, eu já tinha consciência sobre a reserva de emergência. Eu acredito que tem muito de vocês aqui que talvez nunca tenha visto, ouvido esse termo, ou talvez depois da pandemia esse termo ele ficou mais, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, né? Inclusive eu trouxe até um dado aqui que antes da pandemia, 44% das pessoas eles tinham dinheiro ali para uma possível eventualidade, né? E esse número de antes da pandemia até 2021 ele subiu para de 44%, ele subiu para 57%. Ou seja, as pessoas elas estão mais conscientes que de fato é preciso ter ali uma reserva de emergência para ela se proteger daquilo que ela não consegue prever, tá? Uma outra coisa que é exemplo também de que a gente não consegue prever é quando a gente vai ficar desempregado. Eu até voltando à história que eu estava contando, eu estava com um amigo meu lá no trabalho e eu já tinha um pouco dessa consciência sobre a reserva de emergência e eu já estava procurando também a fazer a minha, mas eu confesso que eu ainda não tinha essa reserva. Já tinha consciência, eu estava já procurando ali meios de estar montando essa reserva, porém eu ainda não tinha. Mas eu sempre conversava com esse amigo meu sobre a reserva de emergência e ele sempre negligenciou, do tipo que, pô, eu não preciso de emergência, não preciso da reserva. E se eu sair daqui também eu tenho a minha rescisão, se eu sair eu vou ter a minha rescisão aqui e tal. Quando a gente fala primeiro, principalmente de guardar dinheiro, esse tipo de coisa, principalmente de um dinheiro que a gente sabe que vai ter guardado lá, mas que a gente não pode nem mexer, as pessoas ela têm um pouco de resistência mesmo quanto a isso, até isso entrar, até isso ela tomar consciência de verdade da importância desse ponto. Ele estava lá no trabalho e aconteceu a pandemia e nessa época ele até tinha uma filha pequena, se não me engano a filha dele tinha entre 1 ano e 2 anos por aí. E aconteceu que a empresa ela não desligou ele, mas deixou ele em casa aí, se não me engano, por 6 meses. Diminuiu o salário dele pela metade. Não parou de pagar, mas diminuiu o salário dele pela metade. Gente, depois que isso aconteceu, ele ficou bastante preocupado, mas ele conseguiu, com a outra pessoa, fazer uma renda extra, complementar a renda dele ali dentro de casa, depois de alguns meses, né, que se passaram, ele conseguiu esse ponto. Porém, ele, depois da gente conversando, ele entendeu com isso a importância de se ter uma reserva de emergência, né, de ter um dinheiro guardado ali para quando acontecer uma emergência, você ter um dinheiro para te socorrer. Ele sentiu isso na pele. Ele estava trabalhando e do nada veio uma pandemia, fez com que ele ficasse em casa, né? O governo deu essa possibilidade de deixar as pessoas em casa ali. Nesse meio tempo ele ficou vivendo com um salário abaixo do que ele ganhava, do que ele estava acostumado a ganhar, com a filha pequena dentro de casa e nesse momento ele viu quanto a reserva de emergência ela é importante para a gente. Então esse é um dos pontos que a reserva de emergência ela vai fazer diferença. Dinheiro também é segurança, né? Dinheiro tem vários significados para a gente.
E dinheiro também é segurança, dinheiro é liberdade, dinheiro tem vários significados. E nesse ponto que eu estou trazendo para vocês aqui, a reserva de emergência, ela significa segurança para a gente, tá bom? Segurança.